Olá, olá, queridos! Nós estamos de volta, podcast Fala Missionário no ar. Olha só, já sobe a hashtag aí, ó. A gente tem a nossa hashtag Melhor que Netflix. Então, vamos continuar com essa hashtag para maratonarmos. Se você está passando por aqui pela primeira vez, não desperdiça seu tempo assistindo outras coisas que não são tão necessárias para edificar a sua vida. Vai até o primeiro episódio, sobe até o último para você acompanhar todos os episódios do podcast Fala Missionário, porque tá maravilhoso. E hoje, com certeza, é verdade, Lelis. Exatamente, nós temos uma convidada ilustre. Olá para você de casa, olá Larissa, Olá, que bom estar aqui de volta com você. Olha que prazer. A paz do Quanto Senhor. Tempo. Uma honra, viu? Fazia muito tempo que você não gravava comigo. É verdade. Desculpa, nada contra, nada pessoal, tá tudo bem. E hoje a gente se reuniu para receber uma convidada super especial. Ela que faz parte do nosso conselho diretivo do Ministério Verbo da Vida e também faz a supervisão tanto da coordenação da agência de missões, como também da escola de missões e da coordenação infantil. E feminina ainda. E feminina, não é? Porque a coisa só tá crescendo. Esposa do nosso apóstolo Guto Emery e que conhece o nosso histórico de missões no Verbo da Vida como ninguém. Seja bem-vinda, Suelen. Uma salva de palmas, equipe! Olha quanta gente nessa equipe. Coloca uma palma fake aí. Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do Fala Missionário. Apesar de não ser uma missionária, mas tem um coração para enviar missionários. Não, mas como não? A pessoa é o coração missionário do ministério. Não tem como. A gente tá bem feliz porque você participou do primeiro episódio que a gente teve, que foi o mais doido que a gente já contou aqui. É verdade. O mais doido, a gente saiu falando, a gente não sabia como ia funcionar. Não tínhamos roteiro. Não tínhamos roteiro, a gente se empolgou, falou tudo. E depois a gente gravou o segundo episódio que vocês pediram, a gente prometeu, ele sumiu, então assim, a gente não sabe onde tá. Tudo bem. Mas foi muito legal e óbvio que você precisaria estar em um outro podcast para falar especificamente sobre como missões funcionam no Verbo da Vida. Isso o Verbo mesmo. da Vida é um ministério missionário. Né? E é o tema desse podcast, inclusive, perdão, não falei sobre esse pequeno detalhe. Tudo bem. Né, vamos falar sobre a trajetória de missões do Ministério Verbo da Vida. Né? E quem melhor do que você para estar compartilhando com a gente, né, sobre esse tema, sobre, né, aquilo que a gente tem construído mesmo desde a fundação do Ministério até hoje. Bem, se você pudesse já na abertura descrever um pouco como você considera o DNA missionário do Verbo da Vida. Amém. Então, nosso DNA, né, já foi falado, é missionário, né, o nosso ministério tem a fundação por um casal, né, de missionários e a nossa visão, a visão do Ministério Verbo da Vida é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, não temos como fugir disso, né? O pastor Buddy disse que o Verbo da Vida vai para todas as nações. Então, a gente não tem como fugir disso. Inclusive, a visão da agência de missões é a mesma do ministério, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, o nosso DNA realmente é esse. Por tudo isso que nós fazemos no nosso ministério, levantando ministros, treinando, né, ministros, com as escolas, com as nossas conferências, tudo isso, todo esse trabalho feito. As nossas igrejas, né, investindo, ensinando a palavra de Deus, cada vez mais com implantação de igrejas. Então, tudo isso faz parte dessa macrovisão, né, alcançar o Brasil e as nações, com a palavra da fé e o amor. Então, tudo que nós fazemos, toda a nossa intenção, com escolas, igrejas, levantamento, treinamento e levantamento de ministros, tudo isso faz parte dessa visão macro do ministério. Então, nosso DNA é missionário. E Su, tem algum marco histórico que você, né, consegue definir para a gente que aponta para de onde nós viemos, né? Então, a gente tem algum marco histórico que você conseguiria dizer, né, e apontar
daqui começou, né? Daqui missões no Verbo da Vida começou. Porque hoje a gente fala, é bem normal pra gente hoje falar, o Verbo da Vida é um ministério missionário, mas eu acredito que o pastor Bud não chegou aqui falando isso, né? Nós vamos alcançar o Brasil e as nações. Acho que esse não era a primeira coisa que foi falada. Então, pra gente é muito fácil, mas o que fez isso acontecer, né? Como que vocês construíram isso? Isso. Quando o pastor Bud chegou no Brasil, na verdade, ele era o missionário enviado por Deus para ganhar o Brasil, né? Então, para ele já era uma grande coisa, uma grande obra e vir para o Brasil, porque ele era um homem do interior, né? Quando a gente conheceu o pastor Bud. E depois, né, que a gente já conhece assim, a família, o lugar que ele saiu, para o pastor, realmente foi uma grande coisa quando ele recebeu, porque ele era a cidade que ele nasceu é uma cidadezinha bem de interior mesmo, no Alabama. Então, hoje eu posso entender, quando ele falava, né, que Deus tinha falado para ele não sabia nem onde era o Brasil no mapa, ele teve que ir para o mapa olhar, ver onde era o Brasil, né? E aí a gente entende um pouco quando a gente vai lá conhecer, né, esse histórico da vida dele, de Jen, de onde eles saíram. Então, para ele foi uma grande coisa quando ele recebeu um chamado de Deus para vir para o Brasil. E quando ele entendeu isso, o que é que ele fez? Ele correu para se preparar. Então, foi quando ele decidiu ir para o Rema. Eles casaram, né, e Deus tratando com ele sobre o Brasil, ele foi para o Rema, vendeu tudo que ele tinha e foi embora para o Rema. Estudou os 2 anos e depois, né, Deus foi abrindo as portas através de contatos com um missionário brasileiro que estava nos Estados Unidos, e o pastor Bud conheceu esse homem e foi o contato que fez com que ele entrasse no Brasil. E ele entrou através de uma missão, né? A gente já sabe um pouco dessa história contada no dia Verbo da Vida de Missões, né? Essa história. Mas tô só né, passando por cima assim, da história para relembrar um pouco a trajetória. Sim. Até ele chegar aqui. Então, quando ele não chegou exatamente no lugar onde Deus, né, queria que ele estivesse. Ele entrou pela porta que estava aberta. Sim. E é algo até que eu falo para os missionários. Às vezes, quando você vai para um lugar, você não vai exatamente para o seu lugar final, né, para o seu ponto final, onde Deus quer. Vai entrar, às vezes, por algumas portas que você nem esperava, que Rafael não era... Rafael Marques que o diga. Exatamente, Rafa que diga. Isso. E, então, assim, às vezes o missionário fica, né, um pouco apreensivo com isso, mas o pastor Bud veio pela porta que abriu. E aí, depois de alguns anos, né, o tempo foi passando, à medida que ele foi sendo fiel nos passos que foram, nas portas que foram abrindo, ele foi dando passos, né, então foram passos acertados, porque foi levando ele para o lugar onde Deus queria. E aí foi para São Paulo, chegando em São Paulo, ainda não era, né, o lugar exatamente, e depois Deus trouxe ele para o Nordeste. E aí, chegando aqui, a obra foi crescendo, né, tudo foi crescendo, e um marco, então, o pastor Bud, na cabeça dele, né, o Verbo da Vida só estaria aqui no Brasil, era alcançar o Brasil, né, com a palavra da fé, mas à medida que a coisa foi crescendo, desenvolvendo, Deus colocou no caminho do Verbo da Vida, né, o missionário Simon Potter, e foi quando ele, de repente, caiu de paraquedas numa conferência de ministros da gente, lá no Mardunas, no Rio Grande do Norte. A gente estava nessa conferência, e a Alexandra e Tony, que são nossos missionários também, eles levaram um convidado, né, um amigo que tinha estudado com eles no Rema, e era um doido chamado Simon Potter. Gente, Simon é uma figura. E aí ele chegou lá, né? E a gente conheceu. E eu não lembro exatamente por quê. Foi dada uma oportunidade para ele ministrar. Porque ele nem foi como ministro, ele foi como um convidado de Alexandra e Tony. E aí, chegando lá, ele ministrou e todos ficaram impressionados, né? Com a sabedoria com que ele ministrou e a forma, né, como ele trouxe a palavra. Então, assim, abriu o caminho, né, a partir dessa ministração, abriu o caminho dele para o Verbo da Vida. E aí, depois que ele foi embora, ficamos em contato com ele, porque a gente queria fazer uma conferência de missões aqui.
nesse período, a gente estava sendo despertado, né? Paula, que hoje, né, está nos Estados Unidos, Paula, ela morava aqui em Campina Grande e ela foi uma grande estimuladora também, né? A gente estava ali, era um grupo que se reunia para orar por missões. A gente nem sabia o quanto ia crescer. A gente só queria, né, fazer alguma coisa relacionada a missões. Então, o que tinha nas mãos para fazer no momento era orar. Então, a gente se reunia, né? Na segunda-feira a gente orava, intercedia, e muitas das nossas intercessões eram pelo continente africano na época. E eu vejo isso, o resultado do que temos hoje na África, né? Como as portas foram abertas. Então, eu atribuo aquele período que a gente orava, né? Investia tanto tempo orando. E aí as coisas foram acontecendo, então aí nasceu o nosso coração, vamos fazer uma conferência, e aí vamos, mas como, né? Aí a gente pensou, e aí quem iria ministrar nessa conferência? Surgiu o nome de Simon, né? Numa reunião que fizemos, conversando, surgiu o nome de Simon. E aí começamos a entrar, e a pessoa que falava inglês era a Adriana da turma, né? Então, a Adriana... Muito conveniente. Deus fazendo os seus caminhos matrimoniais. E aí, a Adriana foi, né, a nossa... Aliás, Paula também falava, mas aí a Adriana foi a pessoa, né, escolhida para poder estar fazendo contato, mandando os e-mails para Simon. E foi, né, através dessa aproximação que eles, né, começaram a se conhecer mais e tal. E aí, fizemos a nossa conferência de missões. E a partir dessa conferência de missões, muitas pessoas foram despertadas, né? Entre Cortez e Lúcia, Jussier e Joanice, Jean e Elza, Paula, né? Que é a mesma que está nos Estados Unidos, Vera Simval, que hoje é uma das nossas professoras do Rema, Fabiola, que é a esposa do pastor Marcílio. Que mais, meu Deus? Tem outras pessoas, Sandra Kelly, a irmã Zenaide. Essas pessoas foram, né, despertadas nesse período aí, nessas conferências, e aí nasceu no nosso coração uma viagem, né? E aí vamos fazer uma viagem, organizar, e como? Se a gente não conhece, não tem contatos, aí Simon tinha um contato de um colega dele que tinha estudado com ele no Rema, que era o pastor David Larson. Ele é, né, um sueco, e era missionário lá, casado com uma boliviana. Sim, na Bolívia, né? A viagem era para a Bolívia. Que foi Simon quem fez a sugestão do país, porque a gente queria um lugar aqui próximo, que fosse barato também, né? Era a nossa primeira viagem, já era um desafio grande. A gente levantar o recurso para fazer essa viagem. E aí Paula disse, a gente poderia escolher um país aqui perto. Então, Simon sugeriu a Bolívia por já conhecer esse missionário. Então, fomos fazendo todos os contatos e surgiu, né, essa viagem. Então, eu atribuo, né, esse marco no despertar da visão missionária nesse encontro com Simon Potter, né, que foi quem levantou em nós. A gente já estava nascendo esse desejo, mas como o pastor Bud, na época, apesar dele ter, né, fundado o ministério missionário, mas o foco dele era muito voltado para o Brasil. Depois, né, foi que ele foi entendendo que ele poderia alcançar outras nações através dos missionários. E foi quando Deus também falou com ele que o Brasil, que o verbo da vida iria para todas as nações. Né? Então, isso aí também, quando ele entendeu isso, também abriu mais as portas ainda, porque como ele era o líder, né, do ministério, então muita coisa acontecia, né, tinha que acontecer a partir dele. Então, quando ele entendeu, né, Deus falou com ele algumas coisas, ele teve também experiências de ir visitar alguns países, né? Então, ele começou a ver o que Deus poderia fazer através do verbo da vida em outras nações. Então, um dos marcos foi justamente esse encontro com Simon, né, que nos despertou essa primeira conferência de missões que houve, né, na nossa igreja. A gente nem tinha ainda secretaria funcionando, começou tudo a partir disso. A partir dessa primeira conferência de missões que fizemos, foi quando deu aquela despertada, aquele boom, né, na igreja de Campina Grande, e aí fomos levando isso para outras igrejas, né, Verbo da Vida, que existiam na época. Eram poucas igrejas ainda no período, mas aí a coisa foi pegando, né, em outras igrejas também.
Então, quando começou, foi uma estrutura mais dentro da igreja local. Não foi algo organizado pelo ministério. Não. Como era a estrutura do ministério na época? Não, a gente estava começando, né, a estrutura, formando essa diretoria. O pastor era João Roberto, né? Guto já tinha feito a transição para o pastor João Roberto. Então, o pastor, inclusive, o pastor João Roberto, a gente levou nessa primeira viagem, né, para a Bolívia para ter essa experiência. Guto foi, João Roberto. Então, isso foi muito bom também, porque quando o pastor faz uma viagem assim, transcultural, missionária, eu nem falo uma viagem de férias, porque quando a gente vai de férias para um país, a gente, claro, a gente pode ver muita coisa, né? E Deus pode tratar muita coisa, mesmo estando de férias, né? Mas quando a gente vai com aquele propósito, né, de fazer, de acontecer uma obra, vai ministrar, então a gente fica mais conectado, né, com o propósito de Deus naquele lugar. Então, essa viagem foi muito boa para isso também, para despertar tanto em Guto como no pastor João Roberto, esse coração, esse desejo de fazer alguma coisa. E eu sempre falo assim, que essa primeira viagem que a gente fez abriu o nosso entendimento para ver que a gente poderia ir além das nossas posses, né? Das nossas possibilidades naturais. Então, uma viagem como essa abre muito, por mais que seja num lugar próximo, não seja, né, num campo missionário, né, em outro continente, mas uma viagem que você faça com aquele propósito, né, missionário, abre o nosso entendimento para a gente ver que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. Então, eu acredito que esse marco, né, isso aí marcou muito a nossa história e esse começo. É interessante mesmo que até assim, depois dessa viagem, sai quase que imediato, né? Sai missionário, Jean e Elza foi logo em seguida, né? Então, a viagem foi 2000, né? E aí, 2001, eles já estão né, sendo enviados para o Chile. Né? Então, como despertou não só a visão, mas a ousadia e a fé de romper, né? De você sair do lugar do seu próprio país e seguir a liderança, né? Que é missionária olhando para o pastor Bud e Mama Jen. Né? Então, ele já foi de imediato, né? Foi aquela injeção de fé. Isso. E assim, como a gente não tinha a escola de missões ainda, né? Naquele período, era um trabalho bem igreja local mesmo, né? Aqui de Campina Grande. A gente ainda não tinha essa estrutura que hoje nós temos de treinamento. Então, eu acredito que os nossos primeiros missionários sofreram um bocado, né? No campo. Desbravadores. Desbravadores mesmo. Porque a gente ainda estava nesse começo, a gente nem sabia como funcionava muita coisa, né? Nesse mundo missionário. Então, os primeiros, realmente, eles saíram... hoje, a gente vendo a estrutura hoje que nós proporcionamos de treinamento para os nossos missionários, através da escola de missões, né? E todo o trabalho que a agência hoje faz para os missionários. Então, a gente vê o quanto eles saíram, os primeiros, despreparados, né, em algumas coisas, em algumas áreas. Aí sofreram, né, colheram um pouco desse despreparo transcultural. Né? Eu falo assim, doutrinariamente eles, né, saíram muito bem, mas nessas questões assim, da adaptação cultural, né, e de alguns outros pontos que a gente entende que um missionário precisa ter, de ferramentas, né, na sua bagagem. Então, realmente, eles sofreram, né, algumas coisas, mas hoje a gente não precisa mais passar por isso, né, porque hoje o Ministério já tem uma estrutura, né, bem de base mesmo, assim, para o envio, como também para a preparação, né, então... Suelen, quanto tempo depois, mais ou menos, dessa viagem, a gente começa a se ter essa estrutura de... Organização, né? A organização, tanto de agência como de escola. Então, depois de eu acho que foi 2007 que a agência... 5 agência? 7 2005, escola. Isso, 2005 a agência foi fundada e 2007 a escola, isso mesmo. Quando os nossos primeiros missionários, né, começaram a sair, a gente viu que estava, né, essa desestrutura. Por quê? As igrejas estavam se animando, né, levantando, as pessoas estavam, na verdade, se levantando, nem era sendo levantadas. Elas estavam reconhecendo um chamado
Só que por falta desse trabalho de informação mesmo, de conhecimento, né? Então, os pastores, eles estavam animados, faziam o envio dos missionários, mas o que estava faltando era o acompanhamento no campo missionário. Então, eles faziam uma boa saída do missionário, né? Um bom envio, investia financeiramente, levantava ofertas nas suas igrejas, fazia aquela festa na despedida, mas no acompanhamento do tempo deles em campo, aí a gente começou a perceber que estava havendo deficiência. Então, foi quando começamos a pensar em ter uma estrutura no ministério, como uma coordenação. E vocês se comunicavam como? Por e-mail? Não era? Por cartas? Não era por e-mail? Porque eu já ouvi a Adriana contar que mandava e-mail, que Ah, meu Deus, eles se conheceram, o da Inglaterra. A Tânia e o Michael casaram por e-mail praticamente. Era por e-mail. Imagina, você já não tem muita estrutura, aí quando você conversa é tudo por e-mail. Então, e isso dificultava mais ainda, porque hoje a gente tem toda essa facilidade de fazer reuniões uma chamada online. internacional, gente. Loucura, não fazia não? Exatamente. Caro. Então, era tudo, né, os contatos, era carta notícia, que era aquelas cartas longas, né? Que legal. Então, assim, realmente era tudo mais difícil para os primeiros. E hoje a gente tem, né, todas essas ferramentas que a gente utiliza da tecnologia, que facilita muito, né? Fazer reuniões, mandar mensagem, né? E a gente já se comunica automaticamente. Então, assim, hoje é muito diferente, mas naquele período realmente os missionários sofreram um pouquinho e a agência surgiu justamente para suprir essa deficiência que a gente começou a perceber no campo missionário. Essa assistência, né? Por quê? Porque quanto mais distante dos nossos olhos, vai ficando distante do coração também das pessoas. Então, a gente começou a pensar, a gente tem que trazer, já que o missionário não pode estar aqui todo ano, visitando, então a gente precisa aproximar o missionário da igreja local, mas também levar um pouco da igreja local para eles, do coração, né? Da igreja local, da liderança para eles que estão no campo. E fazer o trabalho deles ser conhecido nas igrejas, porque como eles vão embora e fica difícil essa comunicação, então as pessoas acabavam esquecendo, né? Ficava o primeiro ano ou os primeiros 6 meses estavam lembrados e oravam, né? E estavam ainda se comunicando, mas depois começava a ficar, né, aquela coisa mais esquecida. Então, a agência ela surgiu justamente para suprir, né, essa necessidade de auxiliar o missionário no campo. É por isso que nós trabalhamos com aqueles que estão no campo missionário. Claro que fazemos um trabalho, né, pré-campo, nessa preparação, né, a agência de missões tem feito um trabalho maravilhoso, acompanhando aqueles que já entram em contato, que o pastor já indica para a agência, né, antes do envio, né, a equipe da agência de missões já tem feito um trabalho, né, maravilhoso, instruindo os pastores, instruindo as igrejas a fazerem, né, a como tanto levantar como também treinar na igreja local. E a escola faz esse complemento, porque eu gosto sempre de falar que a escola não faz o trabalho sozinha. E a igreja local também não faz. Então, a escola também nasceu no coração de Deus e do ministério para ajudar nesse treinamento, ajudar os pastores, porque a gente sabe que tem muita coisa que o missionário precisa aprender que nem o pastor sabe às vezes, porque eles não são graduados da escola, eles não têm as mesmas informações que os alunos, né, têm recebido. Então, tem muita coisa que o próprio pastor não sabe como treinar. Então, a escola está justamente para suprir, para auxiliar as igrejas, né, a liderança das igrejas a suprir nesse treinamento, né? Então, a gente faz um trabalho em parceria. Agência de missões, escola de missões e igreja local, né? A gente tenta trabalhar junto para suprir essa necessidade. Então, a agência de missões surgiu para isso, para suprir essa necessidade do missionário. Eu acho fantástico, assim, porque
quem não está, né, em Campina Grande, não conhece o Ministério, às vezes não tem dimensão, né, da estrutura base que existe. E eu falo de membresia, né? As lideranças que têm contato com a gente, não. Mas quando a gente olha para esse caminho de missões, né, que vocês, especialmente, a gente pegou, eu falo por mim, né? Eu peguei a estrutura pronta, né? Então, eu fiz escola de missões em 2018, então eu peguei tudo pronto. Mas quando a gente olha para vocês no começo, né? O Pastor Bud na chegada, a gente conversa muito sobre isso, né? Pastor Bud na chegada, vocês no início, como foi inspirar, assim, você vê a inspiração do Espírito Santo para conduzir a estrutura, né? A forma de levantar pessoas, a forma de fazer missões que, né, tem livros há décadas, há séculos sendo escritos e vocês ainda não tinham, né, o treinamento como, né, uma escola de missões. Ninguém passou por uma escola de missões, mas passaram pela escola do Espírito, né, de serem mesmo conduzidos pelo Espírito para a gente ter uma estrutura que a gente tem hoje. Né? Eu acho isso, né, fantástico, como Deus, né, conduziu, e aí como é um privilégio a gente ter uma escola de missões hoje, né, para que a gente não viva aquilo que vocês passaram no começo, né, de uma viagem ainda não sei como fazer, então estou aprendendo na prática a fazer, né, então estou aprendendo na prática como ir, né, Jean e Elza, cheguei, e agora? Agora vamos esperar o Espírito Santo para conduzir, né? Então, a gente não precisa mais ter isso. A gente pode ser mais veloz, porque a gente tem uma estrutura pronta. E na época, a gente até entrou em contato com algumas agências, estudava sobre a estrutura de algumas agências missionárias, mas todas as agências que a gente conhecia na época, não sei como está agora, mas assim, na época a gente conheci algumas agências que elas eram independentes, né? Elas não eram conectadas a um ministério, a uma igreja, né? A uma denominação. Elas são independentes. E, na verdade, as agências de missões, elas surgiram justamente para suprir, né? Para cobrir essa lacuna que já existia, né? No meio cristão, que é o abandono, vamos dizer assim, dos missionários no campo. Então, as agências começaram a surgir justamente para suprir essa, né, lacuna. Então, no nosso ministério também estava acontecendo isso, né? Essa lacuna estava começando a aparecer. Então, a gente começou a ver, mas, na verdade, a estrutura do nosso ministério tinha que ser um pouco diferente, porque nós somos, né, totalmente conectados a um ministério. Nós somos, na verdade, uma coordenação, e essa coordenação, ela está para ajudar a visão do ministério, né, a visão missionária do ministério. Então, a agência de missões faz esse trabalho, né, de ajudar o ministério a crescer nessa questão missionária. Então, a gente, né, foi estruturando, muitas coisas já mudaram, né, desde o começo, quando ela foi fundada, a agência. Muitas coisas já foram melhoradas, porque a gente começou pequeno, né, com poucas pessoas, com poucos missionários, e aí, aumentando, hoje a gente tem um quadro grande de missionários, de famílias que estão no campo, e a tendência, né, a estrutura tanto a tendência do número de missionários crescer, é certa, como também a nossa própria estrutura passar por algumas, né, mudanças, adaptações, né, melhorias, para suprir a necessidade de cada fase que a gente vai enfrentando, né? Então, Deus nos guiou mesmo em cada passo, assim, para formar a estrutura da agência, porque é diferente, né, de outras agências que são independentes. A gente tem que, assim, a nossa agência se submete totalmente a uma visão. Olha, fora, na verdade, não fora. Vamos sair do script agora. Tem, dentro da experiência que você teve, você já falou, né? Eu não sou missionária, mas você já pisou já em várias nações, né? E já fez viagens de curto prazo, né? Algumas específicas. Quando eu cheguei aqui, acho que quando eu cheguei na agência, pouco tempo depois, veio aí Ciclone Idai, Moçambique, você já prontamente, né, indo para lá também, para a ação humanitária, né, dentre essas atuações, dentre, né, essas idas para o campo de forma, né, mais intencional para missões, tem alguma que te marcou mais? Eu acho que a que me marcou mais foi a da Polônia, né, porque assim, foi uma experiência que a gente
nem pensou muito, né, como ia acontecer. E a gente não conhecia o povo. O continente africano eu já conhecia, né, quando houve o ciclone. A gente já sabia o que ia fazer. Exatamente. A gente sabia que ia distribuir alimento, a gente sabia, né, as pressões que iria passar, por já conhecer, já termos missionários lá, né, inclusive. Então, já conhece bem o povo, né, a cultura. Mas na Polônia, eu nunca tinha ido, né, e nunca tinha enfrentado também uma situação de guerra, né, só em filme. Só entrando nos filmes, assim, vivenciando os filmes. Mas, quando surgiu no nosso coração, né, como agência de missões, ir para né, se envolver com esse trabalho que nasceu no coração do pastor Michel e Suelen, né, minha xará, que é o pastor lá da Suíça. Então, assim, nasceu aquele desejo no meu coração de fazer alguma coisa, né? No início era ajudar eles, né, a eles fazerem um trabalho. Mas à medida, né? Isso, com recursos, fazendo as campanhas, né? Mas à medida que eles foram compartilhando, né, foi surgindo aquela notazinha, por que não ir, né? E aí, para mim foi bem desafiador e me marcou muito porque a gente foi, né, sem conhecer a cultura, sem conhecer exatamente assim, né, para onde a gente estava indo exatamente. Nem tinha tempo, né, de a gente estudar a cultura. Não tinha. Então, assim, Deus foi nos guiando em cada passo que a gente foi dando, né, a forma de trabalhar o povo, porque eram pessoas que não achavam que precisavam de Deus, assim, eles achavam que já tinha Deus, né, por ser muito católico e eles serem frequentadores de igreja católica, né. Então, assim, no começo, eles apresentavam aquela coisa, assim, muito segura, vamos dizer, de que eles tinham Deus. A gente sabia que, né, claro que não, que a gente via a insegurança neles, mas para eles tinham Deus. Então, como entrar ali sem misturar com religião, né, para não afastar eles? Então, Deus foi dando aquelas estratégias da gente ir trabalhando com aquelas reuniões, né, cada um falando, testemunhando, contando um pouco do que, da nossa vida, para abrir o acesso ao coração deles. A confiança que nós fomos adquirindo, né, deles confiarem os seus filhos, né, deixar conosco, né, que acho que foi a primeira pessoa que estava lá. Primeira comemoração missionária minha. Gente, a moça deixou o filho dela comigo, confiou em mim. Isso. Foi uma conquista, porque eles eram fechados mesmo. Era. E também, assim, toda a situação que eles estavam vivendo, né, eles tinham as informações de que crianças estavam sendo sequestradas, sim, né? Era mesmo. E estava acontecendo, né, lá. Então, assim, claro que eles iam ter o maior cuidado com os seus filhos e maior proteção, né? Mas quando eles confiaram, o casal, né, confiou em deixar o filho com Ellen para eles poderem resolver algumas coisas deles. E aí a gente, né, que bom e tal, na frente deles. Mas quando eles saíram... Era um super passo, né? Conseguimos. Exatamente. Então, a gente viu quanto a gente, né, cresceu na conquista da confiança deles. Então, aquele trabalho ali foi muito, assim, desafiador, mas foi uma coisa, como é que eu posso dizer? Fácil. Ao mesmo tempo que foi desafiador, foi fácil também, porque foram passos, assim, a gente foi dando alguns passos. Eu gosto sempre de falar isso, né? Passos acertados, né? Decisões acertadas. Tinha dias ali que a gente tinha que tomar algumas decisões e aí, o que é que a gente vai fazer, né? Então, eram coisas que a gente tinha que decidir na hora, ou então naquele dia tinha que ter a resposta. E às vezes a gente tinha que fazer algumas reuniões com o Guto, com alguns da diretoria, para a gente saber o que decidir. E tinha a diferença de fuso horário, né? Então, assim... Foram dias desafiadores, mas foi muito bom, né? Então, dentre tantas, né, experiências que eu tive, assim, de trabalhos missionários, essa foi, para mim, me marcou muito, assim. Foi muito, muito bom de fazer, porque foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, fácil, porque o Senhor, né, estava guiando. E eu vi como é fácil fazer
a obra de Deus quando a gente deixa Deus estar à frente, né? da obra. Muito bom. Eu gosto muito algo que essa viagem ensinou muito, né? Às vezes a gente tem tempos de oração, eu acho que por a gente estar no nosso país, no nosso conforto, a gente, não sei, eu vou falar por mim, né? Talvez não fica tão atento à resposta de Deus de uma forma tão imediata, mas lá, né? Talvez pela urgência, né? Por aquilo que Deus sabia que a gente precisava, enfim, não sei, mas as orações era quase que uma coisa imediata, né? Eu lembro do dia da oração de manhã, uma intérprete, por favor, Deus, a gente precisa de um intérprete para ucraniano, e à tarde, né, a chamada com a diretora do Rema, que era da Ucrânia, né? E aí com a família que estava indo para lá, né? E aí você vê, meu Deus, como, né, a gente experimenta o sobrenatural de uma forma intensa, né, profunda. E a gente vê mesmo essa viagem realmente, ela foi E a resposta às orações das pessoas, né, que estavam lá, que estavam a família passando alguma necessidade, livramentos, e eles pediam oração, a gente orava com eles e horas depois já tinha uma resposta, né? Então, assim, foram coisas realmente sobrenaturais que Deus fez, né? Naquela obra ali. É engraçado porque, por mais que passe o tempo e aí a gente criou uma estrutura, né? A gente se organizou melhor, a gente ainda tem coisas que a gente ainda descobre. E é desconfortável, acho que essa viagem foi desconfortável e é muito desconfortável para o homem não saber, não ter controle, domínio da situação, né? Mas acho que o que funcionou muito foi porque a gente se agarrou à direção que teve, por mais que ela não tinha muitas informações, que era aí, a gente sabia algumas coisas só, né? Mas muitas coisas a gente não sabia. Mas acho que o fato da gente ir em fé e agarrar essa direção fez a gente descobrir as coisas lá e ter respostas e as pessoas serem alcançadas, né? E até mudar direções, né? Porque a gente tinha uma ida, era para receber o máximo possível, né? E quando chegou lá, isso era nosso planejamento, né? Era assim, era aquele plano. E aí, de repente, né, no momento de oração, você chega, conversa, não, a gente vai mudar, a gente vai cuidar dos que estão, né? Então, a gente tem ali, né, uma condução diferente do começo. É isso mesmo. Mas eu sei que essa não é a regra. Muita coisa a gente faz organizadamente, né? Porque a gente criou uma estrutura. Você pode comentar coisas mais práticas. Pode ser história, alguma coisa específica que você viu de resultado depois que vocês trouxeram a organização da agência. Pode ser com relação à igreja local ou com cuidado missionário. Coisa que você percebeu, isso aqui trouxe impacto e está fazendo a gente crescer. Sim, com certeza. A estrutura que a agência, tanto a própria agência, né, como estrutura mesmo, como coordenação, ela tem sido bem estruturada, né, com alguns pilares bem firmes, baseados na nossa visão, né, na visão do ministério, mas os pilares também que a própria agência tem estabelecido e criado para as nossas igrejas. Como, por exemplo, a Secretaria de Missões, né, nas nossas igrejas, elas precisam, todas as nossas igrejas precisam de uma Secretaria de Missões. Então a gente teve uma Secretaria de Missões e depois a agência surgiu. A Secretaria de Missões é um resultado da agência. Na verdade, assim, começou a primeira na igreja sede. Isso. Né, que, de certa forma, a gente transformou aquela estrutura que a gente estava criando na igreja sede, a gente viu que realmente aquilo era para a agência de missões. Então, a gente transferiu e a igreja sede ficou funcionando como Secretaria de Missões, como todas as outras igrejas funcionam. Então, uma das coisas é essa estrutura de Secretaria de Missões que hoje a agência ajuda a estruturar, né, através de treinamentos, todas as igrejas que querem iniciar uma Secretaria de Missões, a agência de missões, ela proporciona um treinamento para a equipe, para o líder, para levantar um líder, treinar esse líder, treinar as pessoas da equipe, né, a estrutura da própria escola de missões, que também foi feita através da agência de missões. Né? Então, tem toda a estrutura que a gente pode dar também para os nossos pastores, quando eles não sabem
O que fazer. O que fazer, né? Eu tô com uma pessoa aqui que tem um chamado missionário. O que é que eu faço? Por onde eu começo? Então, a agência de missões, ela tem as instruções. Inclusive, a agência está criando, né? A gente está concluindo um manual missionário para todos os pastores terem esse manual. Não sabia dessa novidade. Olha só, a pessoa que gosta das novidades. Que legal. Então, a gente tá concluindo esse manual, está na fase só de ajustes, né, para a gente poder lançar pela editora. E todos os pastores vão ter esse manual em suas mãos, não para seguir exatamente a risca, né, tudo que está ali. Para ter um norte. Isso, para ter um norte do que fazer, né, da visão do ministério, como também do trabalho que ele pode fazer na sua igreja local. Então, assim, toda essa estrutura, ela proporciona organização, né? Tanto no próprio ministério, né, como agência, como também proporciona para as igrejas e para os missionários, né? Porque a estrutura que hoje a gente dá, né, e proporciona para os missionários também, né, é segurança para eles, né, estarem conectados à agência de missões em vários sentidos, né, de apoio, de divulgação do trabalho deles, da assistência que é dada, né, através da agência de missões aos nossos missionários em campo, do treinamento, né? Então, assim, a gente tem tentado cobrir todas as fases do missionário, né? Tanto antes dele sair para o campo, como, né, durante o processo da ida e o acompanhamento, né, quando eles já estão no campo. Você falou dessa prática que você viu, né, o crescimento acontecendo dentro das igrejas também. A gente vê a expansão, né? Hoje são mais de 90. A gente está chegando no marco dos 100 missionários em campo. Gente do céu, é muita gente. Muita gente. É muita gente. Graças a Deus, 5 continentes alcançados, né? Existe, de forma assim, até de conselho para a igreja, né? O que é que você diria, por exemplo, que uma igreja precisa desenvolver, né? A Secretaria de Missões, por exemplo, precisa desenvolver também como área da igreja, para que a visão missionária ela cresça de uma forma saudável, né? Existem práticas, ações que a igreja ela pode adotar de forma, né, bem intencional, que vai contribuir para o crescimento da visão missionária de forma saudável dentro da igreja? Com certeza, né? A Secretaria de Missões é um pilar, né? É a primeira coisa, na verdade, que um pastor deve pensar em ter na sua igreja, porque a partir da Secretaria de Missões, a secretaria vai fazer vai espalhar, exatamente, essa visão. Porque uma coisa que eu gosto de falar, a visão de missões não é algo que vai ficar preso em um departamento. Isso. É por isso que o nome é Secretaria de Missões, porque ele vai secretariar todos os departamentos das igrejas, né? Levando essa visão. Então, pessoas que possam fazer parte da Secretaria de Missões não são só aquelas pessoas que têm chamado missionário. Com certeza, as que têm chamado missionário precisam estar envolvidos, né, de alguma forma na Secretaria de Missões, né, na igreja. Mas pessoas do diaconato, pessoas do departamento infantil, de outros departamentos, né, da igreja, também podem fazer parte das reuniões, dos estudos, dos momentos de oração da Secretaria de Missões. Por quê? Porque ele vai pegar a visão e vai levar para os seus departamentos. Né? Então, a secretaria ela é importante, porque vai ter aquele grupo ali que vai estar espalhando a visão para os outros departamentos, porque a visão missionária ela é do Verbo da Vida. Na verdade, é de Deus. Né? A visão missionária nasce no coração de Deus. E nós, como Verbo da Vida, todos que fazem parte do Ministério Verbo da Vida, precisa ter esse DNA, né? Essa missão mesmo dentro do seu coração e a visão do Verbo da Vida, que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, todo o trabalho que uma igreja local faz, ela precisa estar focada em ganhar pessoas. Todo o nosso trabalho como igreja local, a visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Como isso vai ser feito, aí são as estratégias que Deus vai dando, né, nessa grande missão que nós temos. Então, todo
as coisas importantes que uma igreja, né, e que pode ser desenvolvida através da Secretaria de Missões, é essa visão para as crianças, né? Essa visão precisa estar no departamento infantil das nossas igrejas. As crianças já precisam aprender desde o departamento infantil sobre missões, né? Sobre o coração do verbo da vida, que é missionário, sobre os nossos fundadores. As nossas igrejas precisam ter os nossos membros, né? E nossa liderança. Lê o livro do pastor do pastor Buddy, né? Sobre a biografia né, do pastor Buddy, conhecer a história, a fundação do nosso ministério, como ele nasceu aqui no Brasil. Precisa ter, né, os nossos missionários aparecerem nos avisos, os cultos de oração, orar pelos nossos missionários, orar por missões. Isso tudo são caminhos, né, são estratégias de educação missionária na nossa igreja. Então, a gente vai colocando através dessas atividades, vamos dizer assim, dessas ações dentro da igreja, a visão, né, no povo. Dia de terça-feira é um grupo, não é toda a igreja. Então, vamos, né, orar pelos nossos missionários. Então, já influencia aquele povo frequentador dos cultos de oração. No domingo, que tem um número maior de membros da igreja, tem visitantes também no domingo, passa lá o momento missionário, com o missionário falando para que a igreja conheça quem são os missionários do Verbo da Vida ou quem é o missionário daquela igreja, que aquela igreja apoia. Então, tudo isso são formas da gente estar trazendo o missionário para o coração do povo, né, para o trabalho que eles estão desenvolvendo, que é o quê? É a extensão. Aquele missionário que ou o ministério ou faz parte da agência ou da igreja local, porque às vezes aquela igreja ainda não enviou um missionário, né, da sua própria igreja. Mas nós temos vários missionários do ministério, né, que estão conectados na agência de missões e que aquela igreja pode estar ali mostrando o que é que o ministério está fazendo através do missionário naquela nação. E se aquela igreja já enviou um missionário, tem um missionário no campo, os pastores precisam entender que aquilo é a extensão da sua igreja lá no campo, né? Eles enviaram um casal, uma família ou um missionário, né, um solteiro. Esse missionário está ali representando aquele povo, né, aquela igreja local. Então, ele precisa estar na vista do povo. Porque quando ele está na vista, ele também vai ficar no coração das pessoas, né? As pessoas não vão estar esquecendo, vão estar ofertando. Então, uma forma também, recolhe a oferta para aquele missionário. Você falar isso. Deixa o povo envolvido, né, com a necessidade. Às vezes o missionário está passando uma necessidade e a igreja está sabendo. Então, a igreja pode, né, quem sabe ali, 10 pessoas naquele grande auditório, 10 pessoas se conecta com aquela necessidade e oferta na vida daquele missionário. Pode não ser toda a igreja vai ofertar, mas a igreja vai estar dando, a liderança vai estar dando oportunidade para a igreja de se conectar com aquela necessidade, para estar orando, para estar, né, contribuindo financeiramente. Então, as crianças, coloca as crianças também, né, para fazer aquele cofrinho, né, colocar as moedas ali, juntar um cofrinho e entregar para o missionário, né, para os filhos dos missionários. Nós temos muitos filhos de missionário, né, no campo, que são crianças ainda. Então, as crianças podem estar conectadas com os filhos dos missionários. Então, assim, existem várias formas de fazer uma educação missionária na igreja. Do mesmo jeito que a gente educa as pessoas a dizimarem e ofertarem, né, é também um trabalho de formiguinha ali, ensinando e mostrando o caminho de estar envolvido na obra missionária, ensinando a igreja. Então, isso tudo faz parte, né, dessa educação na igreja local. E acho que essa foi uma das formas, os avisos na igreja, em culto mesmo, de domingo, que é culto de celebração. Acho que foi uma das coisas que mais me marcou, assim, a perceber como a minha igreja era envolvida com missões. Criou a identidade, assim, né? Eu lembro de várias situações que o meu pastor trazia coisas específicas. Olha, nós estamos apoiando essa missionária por tanto tempo e ela está precisando de tal coisa. Lembro que teve uma situação que não era nem um missionário... que a gente tinha um compromisso como igreja, assim, era um dos missionários do ministério. Eu não sei se ele estava com dificuldade de ter aquecedor
Não lembro agora quem era, alguma coisa que tinha que ir atrás de lenha, alguma coisa assim. Hernando. Eu lembro do pastor no culto falando, ele precisa de tanto. Aí ele olhou e fez, gente, a gente tem tanto aqui. A gente vai resolver isso agora. E o que sobrar, ele faz o que ele quiser. Então, assim, quando você abre oportunidade, isso me fazia pensar, ainda bem que ele falou, porque se ele não tivesse falado, eu ia ficar chateada de não ter participado, não ter sabido, né? Então, tem várias formas de você se conectar. A agência tem coisas que ela posta. Esse podcast é uma forma da igreja estar conectada. Isso. Portal Verbo da Vida, tem missionário que escreve lá. Então aproveita e faz isso acontecer, porque faz diferença. Né? Assim, o Dia Verbo da Vida de Missões eu acho interessante, mim, gente. É maravilhoso. Quem criou o Dia... Foi você. Nasceu no coração de Jadeilton. Não, Jadeilton tá de parabéns. Eu sempre pensei, gente, o dia... Primeiro que eu sempre falo que é o meu dia favorito. Mas assim, é maravilhoso o Dia Verbo da Vida de Missões. Você resolve muita coisa no Dia Verbo da Vida de Missões. Você traz identidade para as pessoas, traz a nossa visão. As pessoas entendem de onde elas vieram. É impressionante. Sempre tem gente nova na igreja. É um mundo missionário criado. As pessoas não são obrigadas a saber. Então você cria oportunidade para tudo. A Secretaria de Missões invade o DI. Quantas vezes eu dei aula no DI e as crianças sabiam mais quem era a Band J do que eu. Sabia o rosto de todo mundo. Isso é tão importante, né? Não, teve um ano que o DI, as crianças escreveram uma carta para os missionários e aí a líder de Secretaria de Missões entrou em contato com a gente pedindo o endereço dos missionários porque eles iam mandar a carta Que bonitinho. postada, gente. E aí, assim, porque as crianças queriam, né? Escreveram cartinhas lá e aí todo mundo que recebeu, foram vários missionários que receberam cartinhas no Dia Verbo da Vida por causa do Dia Verbo da Vida de Missões. Né? Então você vê o contato e carta. Quem é que recebe carta hoje, gente? É muito especial você receber uma carta, de repente chegou aqui, correio, uma carta do Brasil, né, das crianças no Brasil, né, falando sobre, né, Jesus te ama, né? Tinham vários, tinha desenho, tinha as que não sabiam escrever, fizeram um desenho, aí postou o desenho para eles também, né? Como é especial essa cultura, né, missionária dentro da igreja, para entender aquilo que o Senhor colocou no coração da liderança do ministério, né? A gente, para chegar em todas as nações, vai chegar a partir das igrejas, não é do Ministério Verbo da Vida instituição, né? São as igrejas que vão chegar. E uma coisa interessante também é que quando o pastor ele coloca o missionário no telão da igreja, o próprio pastor está falando ali sobre o missionário, a igreja entende que aquilo é algo importante, né? Que é algo que se destaca. E foi o que começou a acontecer no nosso ministério. A importância que nós, da liderança, da diretoria, né, começamos a dar ao assunto missionário, levando para as nossas conferências, colocando momento missionário, né? Falando o momento missionário, colocando, né, os nossos missionários para estar ali falando para o povo nas conferências. Então, os pastores começaram a ver que é algo importante, por estar no púlpito das nossas conferências. Hoje a gente mudou um pouco a tática por causa da quantidade de missionários. Hoje a gente tem que segurar nos 30. Vocês vão gravar um vídeo de 1 segundo. Então, realmente, hoje está ficando, né, um pouquinho complicado termos os missionários falando nas conferências por causa da quantidade, graças a Deus, né? Mas hoje a gente criou o quê? Aí a nossa nova forma é fazer o toda terça, né, que antecede a conferência, com eles que já estão aqui presentes, né? A gente faz um toda terça missionária, que porque também vai alcançar não somente a conferência, mas vai estar ali, né, aberto para os nossos membros, né, das nossas igrejas e outras pessoas assistirem também. Então é a forma que o ministério tem de valorizar o trabalho, de dar importância. E isso, né, a gente quer justamente que nossas igrejas, nossos pastores vejam que nós damos importância ao assunto missionário do ministério, né? Muito bom. E a gente está chegando, gente. Ao fim. Acredita? Já estamos no finalzinho, mas, né, antes a gente queria, Suelen, que você deixasse, né, para as pessoas compartilhasse mesmo aquilo que elas têm dentro, né, não somente dentro do Verbo da Vida, mas a partir do coração do nosso ministério, né? Você possa falar para elas a expectativa, como que elas podem estar fazendo parte, né? E mesmo vivendo a visão missionária
que parte daqui. Então, que você falasse para os nossos ouvintes, né, como que eles podem, né, da parte do coração missionário do ministério para o coração deles, Amém. né, como eles podem fazer parte dessa visão. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para estar incentivando as pessoas a se envolverem com a obra missionária, né, com os nossos missionários. Talvez você pense, eu não tenho nada a ver com missões, eu não tenho um chamado missionário, por isso eu não me envolvo na Secretaria de Missões, por isso eu nem me interesso muito pelas informações missionárias. Mas eu queria dizer para você que se você faz parte do Verbo da Vida, se você é membro do Verbo da Vida, você carrega, né, essa responsabilidade, esse DNA, né, que a gente falou no início do podcast. Esse DNA está dentro de você. Se não tiver, você precisa colocar, né, esse DNA dentro de você, que são as partes essenciais, a parte essencial desse ministério, é a propagação do evangelho. Nós não queremos crescer, né, como Verbo da Vida para levantar o nosso nome Verbo da Vida. Nós temos um nome, né, uma denominação, por causa das regras, das leis, né, que a gente, né, precisa registros e tudo mais. Para a gente conseguir falar também, comunicar melhor. Isso, exatamente. Mas, assim, o que nós queremos é propagar o reino de Deus, né? Então, o nosso interesse é que os nossos missionários, eles possam ir para outros lugares para estabelecer o reino de Deus nas culturas, né? Não é levar a nossa cultura brasileira para as nações, para outras culturas, né? Mas é a cultura do reino de Deus que precisa ser estabelecido, né, nas culturas. Então, o nosso missionário, ele carrega essa visão, a visão do ministério, mas a visão do reino de Deus. E você, né, que tá nos ouvindo, você precisa carregar isso também, essa responsabilidade, esse entendimento de que você precisa apoiar os nossos missionários, porque eles estão no campo missionário em nosso lugar. Eu não tenho chamado, né? Como eu falei, eu não sou uma missionária chamada para estar no campo missionário. Eu entendo a minha missão como cristã de pregar o evangelho aqui onde eu estou ou onde eu estiver, né? Onde eu estiver indo, eu vou pregar o evangelho. Mas eu entendo que eu não tenho um chamado específico para uma nação, né, para fazer uma obra transcultural, como muitos têm sido chamados por Deus. E essas pessoas estão indo no meu lugar. Eu estou enviando elas, né, e elas têm uma missão a cumprir. Então, qual é a minha parte nisso? É apoiar, enviar essas pessoas com as minhas orações, com os meus recursos, né? Aquilo que eu possa fazer, o meu apoio, as minhas palavras de encorajamento. Então, tudo isso faz parte do envio, né? A minha confiança, a minha credibilidade no chamado deles. E você, como membro do Verbo da Vida, você precisa fazer isso também. Acreditar no chamado das pessoas, orar por elas, apoiar financeiramente e se envolver com os nossos missionários e com a obra que o Verbo da Vida está fazendo nas nações através dos nossos missionários. Mas também fazer a sua parte como cristão de pregar o evangelho. Nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aqui em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, né? Em Jerusalém, né? Que a gente pode entender que é a nossa cidade, o nosso lugar onde nós vivemos, onde nós moramos. Aquelas pessoas que nós temos acesso a todos os dias no nosso dia a dia, né? Na escola, no nosso trabalho, a nossa família. Então, seja testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, né? Em toda a região, o estado, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra ou nos confins da terra, em algumas versões. Então, nós vemos que esse trabalho ele é para ser feito simultaneamente. Eu não preciso esperar só depois que eu ganhar a minha cidade, depois que eu ganhar a minha família, eu vou evangelizar, eu vou ganhar outras pessoas. Não. À medida que eu faço aqui, onde eu estou, os missionários estão fazendo em outros lugares. E eu posso fazer o quê?
parte disso apoiando eles, orando, investindo financeiramente e levantando eles. Então, eu posso fazer. E é uma ordem de Jesus, né? Foi dada para nós, através de Jesus, essa ordem. E também nós temos 2 Coríntios 5,19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa, né? Como para pregar o evangelho como cristãos, como filhos de Deus. Deus está confiando, e nos confiou. Então, ele confia em nós essa responsabilidade. E eu sempre falo, isso é um privilégio para mim. Além dele me salvar, ele ainda me deu esse privilégio de poder pregar o evangelho, de me capacitar, porque o revestimento de poder, lá em Atos 1:8, né, eles receberam uma capacitação para eles serem testemunhas desse evangelho. Então, nós recebemos essa capacitação, esse revestimento, para nos tornarmos testemunhas da palavra da reconciliação. Então, eu carrego essa responsabilidade, você carrega. Não são somente os 5 dons ministeriais que têm essa responsabilidade, ou os missionários que têm essa responsabilidade de reconciliar o mundo com Deus. Eu tenho. Eu, com o meu vizinho, com a pessoa que eu estou ali no consultório, tenho ali aquela conversa no consultório, eu posso, né, entrar para dar um conselho, para falar um pouco da palavra e ser testemunha. Isso é ser testemunha, gente. Não precisa de uma grande pregação com eloquência. Não, você compartilhar com alguém aquilo que Deus está fazendo na sua vida e como ela pode ter acesso àquilo também, nascendo de novo, recebendo Jesus. É tão simples e a gente às vezes dificulta porque a gente acha que precisa saber e dominar a Bíblia para poder falar do evangelho. Se você simplesmente contar às pessoas o que Deus fez na sua vida, isso já vai ser um grande testemunho e você vai estar mostrando quem Deus é para aquelas pessoas. Então, meu conselho, né, minha mensagem final para todas as pessoas é que elas apoiem, se envolvam na obra missionária e que ela também, né, que todas se tornem um reconciliador, né, um pregador da palavra da reconciliação que Deus nos deu. Maravilhoso, gente. Que coisa boa. E assim, uma coisa, antes de terminar, né? Eu trabalho diretamente com Suelen, ela é minha chefe. E assim, ver tudo que você falou, né? Apesar de não ter o chamado para o campo, é quem você é, né? Então, você não mede esforços para cooperar com o Espírito Santo para alcance das nações, né? Isso é a sua vida, né? Você está falando a sua vida, você não está falando um conselho, né? Algo que é só uma palavra, né? E é distante de você. É quem você é, né? O seu coração, você está falando é o seu coração. Inteiramente missionário, isso fala né? Isso nos fala como corpo. Realmente não é necessário, né, que tenha o chamado para ser efetivo para o campo, né, para alcançar as nações com a palavra da fé e o amor. A sua vida pode alcançar e a sua vida alcança, né? Assim, você é esse exemplo, né? Você é tudo isso que você está falando, né? Todos os conselhos que você está falando para as pessoas é quem você é, né? Eu posso testemunhar porque eu trabalho, né? Então, eu estou debaixo da sua liderança e tenho acompanhado, tenho visto, eu vejo. Desde que eu conheço, desde que eu entrei na agência, é como eu vejo você, né? Você é exatamente esse coração inteiramente missionário, né? Que ama a obra do Senhor e que entende que você não precisa, né? Você vai quando, né, você pode estar presente no campo, mas você não mede esforços para que a palavra alcance as nações, porque o seu olhar está para as nações, né? Então, isso fala para a igreja, né? Isso precisa falar para a igreja. A gente não precisa 100% da igreja estar, não, mas precisa 100% da igreja olhar para as nações, né? Então, você é esse exemplo. Você fala da sua vida, né? Quem você é e tudo que você faz, né? Exatamente todos os conselhos que você acabou de dar, né? Eu posso testemunhar sobre isso. É verdade. Que honra, né, gente? Foi muito bom. Foi muito bom. Gostei demais, especialmente para estar nesse. Faço das palavras de Lari as minhas.
escreve a visão para até quem passar correndo conseguir enxergar. Então eu não estou trabalhando na agência de missões, mas eu passo correndo lá da editora e consigo ver bem claro na sua vida tudo isso, e é uma inspiração para mim, é uma honra, né? A gente percebe que não são só palavras, não é? Não. Então aproveita você que assistiu esse podcast, que teve esse tempo com a gente, que ouviu tudo isso, e compartilha com outras pessoas, gente. Tá bom? Quanto mais você divulgar, mais a palavra da fé vai correr, mais a visão missionária vai crescer no nosso ministério. Então, deixa o seu comentário aqui. Se tiver alguma coisa que você quer falar a respeito do que você ouviu, depois a gente manda o link pra Suelen. Ela vai ver nos comentários, tá bom? Ela vai ler. E vai ser muito bom ter a sua participação. Verdade. Amém. Muito obrigada, Larissa, pela sua presença também. Foi uma honra. Foi maravilhoso. A gente precisa repetir outros momentos, né? De apresentarmos juntas. Verdade. Muito Então, bom. Su, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Não faltarão também. oportunidades. De jeito nenhum. Temos ainda o ano inteiro aí pra gente falar de missões. É verdade. Amém. Muito bom. Gente, um beijo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.